Graça e paz, povo abençoado, povo de Deus. Uma reflexão nessa manhã. Eu quero meditar aqui no livro do apóstolo João, capítulo 15. E o verso é o verso 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, quer dizer, vos chamei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Queridos, essa manhã eu queria fazer uma reflexão sobre os sinais de um escolhido. O que é ser um escolhido, né? O texto diz que não foi nós que escolhemos o Senhor, Ele nos escolheu. E eu não estou falando aqui de um chamado específico dos dons ministeriais, não. Eu estou falando de um chamado como servo, um chamado para servir. E a gente precisa entender o que é esse chamado. Às vezes nós pensamos que nós somos chamados pelo aquilo que nós fazemos de melhor, né? Que somos bons naquela função. Mas o chamado é muito assim. Deus não chamou a gente pelo que a gente sabe fazer, ou pelo que a gente sabe mais, ou que a gente domina. Não, não, não. O chamado de Deus é totalmente diferente disso. O texto diz que Deus nos chamou, nos nomeou para que nós venhamos a dar fruto. E esse fruto permaneça. E o que é isso? O que é esse chamado? Esse chamado não é para que eu seja beneficiado. Não tem nada a ver comigo. Não é para mim que eu venha atrair a bênção de Deus sobre a minha vida. Não, não, não. Esse chamado é em relação ao outro. É em relação ao próximo. É em relação ao necessitado, é em relação àquele que depende de um auxílio. Esse é o chamado. O chamado é eu saber que eu tenho um fardo meu para carregar, mas mesmo assim eu me compadeço com o fardo do outro. Isso é ser escolhido. Isso é ser chamado para servir. Por isso que o texto diz que Ele nos escolheu, Ele nos chamou para que vades e dê fruto. E quando a gente entende o chamado, a questão é quando a gente entende isso aí, né? A gente entende na íntegra o que é ser chamado de Deus, o que é Deus escolher para um serviço. Quando a gente entende, a gente é tomado de uma força sobrenatural que o nosso próprio fardo a gente não sente. Os nossos problemas, nossas necessidades, a gente não sente. Que a gente se compadece tanto com o outro que a gente... É inexplicável, na verdade, mas a gente fica... A gente ser tomado por uma força sobrenatural que nada mais é do que o Espírito Santo, né? A gente vê um texto de Mateus 4, quando Jesus é levado, ele é empurrado ao deserto, ele estava cheio do Espírito Santo e foi para o deserto para sofrer, para ser tentado. Então é isso, a gente vê que Davi,
né? O Davi, antes de rei, ele já cuidava das ovelhas, que não era sua, era de seu pai. Depois ele é chamado para governar um povo que não era dele, era o povo de Deus. Então o chamado não tem nada a ver com a gente, com a nossa dor, com o nosso sofrimento, mas tem que ver com o sofrimento alheio, o do próximo. E quando a gente entende isso, meu irmão, a gente é tomado de uma força sobrenatural que a gente esquece da nossa dor por conta da dor do outro. Que essa palavra ela possa encontrar morada no teu coração nessa manhã e você ser tomado dessa força sobrenatural e cumprir o chamado de Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã com essa palavra. Que Deus te fortaleça. Que o sopro de vida venha como um vento veemente sobre a sua vida e você se levante com a força do Senhor e continue nesse chamado e continue nessa missão. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde. Um beijo no coração, fica na paz de Cristo.